Mas Davi aqui, ele diz: não, uns confiam nesses carros ou nos cavalos, porém nós confiamos em Deus, porque a vitória vem de Deus, não vem do cavalo, não vem de quem guerreia, vem de Deus. Se nós vencemos até aqui, é por causa de Deus, porque nós confiamos em Deus, nós depositamos a confiança em Deus. Se eu cheguei até aqui, eu reconheço que é a minha confiança em Deus, eu não confio em mim mesmo. Então, em outras palavras, uns confiam em imagens, uns confiam em justiça própria, uns confiam nas suas habilidades, porém nós confiamos em Deus. Nós confiamos em Deus. Fujam, fujam, ei, fujam, saiam do meio dessa geração mais perversa. Está fora das Escrituras. Aquilo que desagrada ao Senhor, automaticamente desagrada a mim também, como teu servo. O temor do Senhor faz que nós venhamos se desviar do pecado. Não me diga que essa geração é extravagante. Se ela é extravagante, ela é extravagante pelo pecado. Eu preciso somente da palavra, é suficiente. E se eu sair dela, eu estou enganado. Se não houver mudança no caráter, qualquer manifestação que se diz ser pelo Espírito Santo é falsa. O mundo vos odeia. Be like Jesus Christ. Don't know why you're clapping. I'm talking about you. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 11, versículo 28. Diz assim: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Muitas mentes, elas fogem, né, na hora da palavra. O pastor está pregando, a pessoa está olhando para mim, mas a mente dela está em outro lugar. Isso é uma jogada do diabo, para que você perca a voz de Deus, mas que a sua mente hoje esteja cativa a Cristo. Amém? Antes de explicar um pouco do que eu li, eu quero começar a pregação de outra forma. A maioria aqui veio do mundanismo, vieram das trevas, vieram da imundícia do pecado, como eu vim. E nós viemos cheios de manias, costumes e pecados. Viemos com palavras torpes, né? Palavrões, vícios. E entramos aqui assim, dessa forma. A Bíblia diz que nós fedíamos a morte. A Bíblia diz que o seu cheiro para Deus era um cheiro de morte. Mas hoje, transformados, exalamos o bom perfume de Cristo. Então nós que exalávamos o cheiro de morte, hoje exalamos pela graça o bom perfume de Cristo. E nós entramos aqui assim no vício, palavrões, pornografias, mentiras, prostituições, bebidas, vício em bebidas, em álcool, em drogas, em cigarro. Porém o dia foi se passando e esses vícios foram indo embora. Aquele que cheirava não cheira mais, aquele que bebia não bebe mais hoje, aquele que traía a sua esposa hoje não trai mais. Porém foi tirado de nós o palavrão, palavras torpes, a prostituição, os vícios, bebidas, cigarros, drogas, tudo isso foi tirado de nós. Aí nós, com a nossa mente falha e coração falho, pensamos o quê? Agora está bom, já está tudo bem, não falo mais palavrões, não traio mais a minha esposa, não bebo mais, não tenho um prazer mais em beber. Então realmente, tá bom para mim,
Tá bom, porque aquilo que eu fazia de errado, hoje eu não faço mais. E nós caímos na ideia de que assim está tudo bem, tudo legal. Mas eu tenho algo para te falar, não está. Eu li que o contexto fala sobre a ceia do Senhor. Mas não vou puxar o contexto todo, vou puxar só uma parte. Examine-se o homem a si mesmo. Quer dizer, o Espírito Santo, ele vai fazer com que nós venhamos olhar para o que há ainda dentro de nós que não agrada a Deus. Ninguém precisa me apontar. O próprio Espírito Santo vai fazer com que eu olhe para mim mesmo, eu me examine e veja se há algo de errado ainda em mim. Vou deixar bem claro, sempre há algo de errado em nós. E nisso que eu comecei a examinar a mim mesmo, eu comecei a examinar que havia algo dentro de mim, e algo dentro de você, que você precisa ainda ser liberto. Quando eu falar a palavra, você não vai nem acreditar o que é. Qual que é a palavra que tem que ter libertação na sua vida? A autoconfiança. Pastor, mas o que é isso? Autoconfiança. No dicionário, autoconfiança quer dizer confiar em si mesmo, ou estar seguro em suas obras, seguro em você mesmo. Então, quando eu olhei para dentro de mim, o Espírito Santo me mostrou o quê? Que eu preciso me libertar da autoconfiança. Eu fui chamado não para confiar em mim mesmo, para confiar na força do meu braço, naquilo que eu possa fazer. Eu fui chamado por Deus para confiar somente em Cristo, em mais ninguém. Você nem imaginava, né, que a autoconfiança quer dizer o quê? Confiar em si mesmo. Eu costumo dizer assim, que você sozinho já está em má companhia, ou em má companhia. Então, ao nós olharmos para dentro de nós enxergamos o quê? Eu preciso me libertar da minha autoconfiança. Eu fui chamado não para confiar nos meus braços. O ímpio confia no seu diploma, na sua faculdade. Nós não confiamos em Deus. Não confio em minhas obras, não confio mais em meus atos de justiça. Eu confio somente em Deus. Então, eu comecei a entender que a autoconfiança tem que ser arrancada de nós. Não devemos confiar em nós mesmos, mas confiar em Deus. A autoconfiança faz isso. A pessoa confiar no seu próprio braço. Se não fosse Deus para tirar o povo da escravidão do Egito, o povo nunca sairia. Ficaram escravos, segundo os estudos, clamando aos outros deuses. Não foram libertos. Quando voltaram para os braços do Senhor, buscaram e confiaram em Deus, Deus operou um grande livramento e libertação para aquele povo. Então, deixando bem claro, a sua autoconfiança, meu amigo, que você tem em você mesmo, ela deve ser lançada fora, arrancada, porque nós confiamos somente em Deus. Não confio nas minhas obras, não confio no meu coração, não confio nos meus atos de bondade e justiça. Fomos chamados para confiar em Deus. Bem pertinho aí, abra comigo. Está em 1 Coríntios, né? Vai para 2 Coríntios. 2 Coríntios 1. Quem achou, diga amém. 9. 2 Coríntios 1, 9. Olha o que Paulo diz aos Coríntios. Mas já em nós mesmos tínhamos o quê? A sentença de morte. Olha agora,
para que não confiássemos em nós, mas em Deus que ressuscita os mortos. Olha para mim aqui. Quem fala isso? Quem escreve isso? Olha para mim aqui, tá? Se estiver escrevendo, pode escrever. Não estiver escrevendo, olha para cá. Quem escreveu isso? O apóstolo Paulo. Ele vai chamar as suas perseguições por amar a Cristo, as suas lutas, os seus açoites, de sentença de morte. Inúmeras vezes Paulo, apóstolo Paulo, ele correu o risco de morrer, pronto a morrer por amar a Cristo. E ele chama isso de sentença de morte. E ele diz: por que isso aconteceu? Por que isso veio sobre mim? Para que nós aprendamos a não confiar em nós mesmos, mas sim em Deus que ressuscita os mortos. Então, os problemas que vieram para Paulo, para o apóstolo Paulo, tiveram um intuito. Qual que era? Para que Paulo se despojasse de toda a autoconfiança, para que Paulo entendesse que deveria somente confiar em Deus. E é isso que Deus quer de você. Muitas vezes Deus permite que nós passemos por lutas, perseguições, açoites, para nos dar uma lição. Qual lição? Aprender a não confiar em nós mesmos. O seu coração é o quê? A Bíblia diz em Jeremias: enganoso. Como você pode confiar em você, sendo que o teu coração é o que mais te engana? Como eu posso confiar em mim mesmo, sendo que eu me enganei várias vezes, sem eu mesmo querer me enganar? Quem me enganou mais vezes? Não foi pessoa A, pessoa B. Quem me enganou mais vezes foi meu próprio coração. Como confiar em mim, sendo que o meu coração é enganoso? O mundo diz assim, né? O mundo: siga o teu coração, né? A Bíblia diz: não siga o teu coração, ele é enganoso, ele te engana. Então, essas sentenças de morte, essas perseguições de Paulo, foi para que ele aprendesse. Aqui, ele chegou na situação que Paulo, que não tinha mais ninguém para ajudar a ele. Não tinha ninguém, mesmo que tivesse alguém, ninguém poderia mais ajudar a Paulo. Mas tudo isso é para quê? Para que a confiança de Paulo estivesse só em Deus. Paulo diz aqui, para que não confiássemos em nós. Então Deus queria de Paulo que ele despojasse, lançasse fora a tua autoconfiança. Você entendeu que as suas aflições, as suas lutas é para isso? Meu irmão, olha o que eu vou te falar. Ai de nós se não fosse as nossas lutas. Ela muito mais nos ensina do que nos derruba. Ela muito mais nos fortalece do que nos enfraquece. O espinho na carne de Paulo, que ele tinha, o espinho na carne, era para quê? Para não se tornar soberbo. Então já era uma lição, para que ele não ficasse um homem soberbo. Então esse espinho na carne doía em Paulo, mas tinha um propósito. As perseguições de Paulo, a qual quase ele morreu, que ele chama sentença de morte, foi para outra lição, para que Paulo não confiasse em si mesmo. Eu nunca imaginei. Eu achava que eu parei com os vícios, cocaína, maconha, bebida, prostituição, palavrões, estava tudo bem. Mas o Espírito Santo me levou, através da palavra, a me examinar, a mim mesmo, Lúcio. E eu comecei a enxergar, lá atrás, a autoconfiança. Eu estava confiando em mim mesmo, confiando nos meus atos. Eu aprendi o quê? Que não, são os atos de Deus. Olha o que eu vou te falar, a minha confiança não está dividida entre eu e Deus. Não é um pedaço de bolo que eu vou dividir para um e para outro. A minha confiança não está
em um ídolo de madeira, uma imagem, e em Deus, como muitos fazem. Muitos confiam e atribuem essa confiança às imagens e a Deus. Estão dividindo. Não devemos confiar nem em nós somente em Deus deve estar posto a nossa confiança. Não no homem, não nas imagens de esculturas que tem boca, mas não fala, tem ouvido, mas não ouve, tem pés, mas não andam. Então fomos chamados para se despojar da autoconfiança. A autoconfiança parece inofensivo, né? Poxa, autoconfiança, essa palavra parece que é boa, né? Autoconfiança. Eu vou falar de um homem que ele usou a sua autoconfiança. E sabe o que aconteceu com ele? Ele caiu. Ele negou Jesus 3 vezes. Porque ele usou da sua autoconfiança. Olha só aqui, em Lucas 22. Lucas 22. Versículo 31. Lucas, só voltar um pouco aí, tá? Lucas 22, 31. Quem achou, amém. Quem não achou, vou ler para ser rápido, tá? 7, 31. Desculpa, 22, 31. Disse também o Senhor: Simão, Simão, que é Pedro, né? Eis que Satanás vos pediu para vos ir andar como trigo, mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça, e tu, quando te converterdes, confirma teus irmãos. Olha agora que Pedro responde. E ele, Pedro, Simão Pedro, lhe disse: Senhor, estou pronto a ir contigo até a prisão e a morte. Mas ele disse, quer dizer, Cristo disse: digo-te, Pedro, que não cantará hoje o galo, antes que 3 vezes negues que me conheces. Diga amém. Olha para mim aqui. Mesmo Jesus alertando Pedro sobre as ciladas de Satanás, o que o Satanás queria fazer com Pedro, Pedro não confiou, não acreditou com toda a sua alma, mas ele confiou o quê? Em si mesmo. Quando ele disse assim: não, Senhor, eu não te deixarei, eu estou pronto a ir contigo até a prisão e a morte. Ele confiou em si mesmo, mesmo Jesus falando para ele os planos de Satanás, ele confiou nele mesmo. Autoconfiança. Jesus afirmou que ele iria negar ao Senhor, e assim houve a queda de Pedro, porque ele tinha dentro dele a autoconfiança. Nossa confiança, se não estiver só em Deus, nós cairemos, nós voltaremos para trás. E Pedro é a mais prova viva da queda de um homem que possui a autoconfiança. Pedro confiou em si, e quão grande foi a sua queda. Por que você acha que a Bíblia diz que o justo viverá pela fé? Porque o justo viverá na confiança em Deus em todo momento. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, tu estarás comigo, eu confio. Não importa a situação que eu me encontre, a minha confiança não está nas minhas habilidades. Você pode ter um curso, uma faculdade, você estudou, mas sua confiança não está nesse papel, a sua confiança está em Deus. Eu não confio em mim, nem em mim mesmo eu posso confiar. A minha confiança só está em um chamado Deus.
Hoje nas livrarias que você vai, qual que é o livro mais vendido? Livro sobre autoajuda e autoconfiança. Sabe o que quer dizer? Quer conquistar alguma coisa? Quero. Então é o seguinte, quer prosperar? Quer ser rico? Quero. Pode pegar um livro e você vai ver. Quer ser rico? Quero. Primeiro confie em você mesmo. Primeiro confie em você. Quer dizer, tenha autoconfiança. Não é que eu não vou para cima. Eu vou para cima, como Davi foi no gigante, em nome do Senhor, confiando no Senhor. Não é que eu vou ficar apático com um problema, não. Eu sei, eu vou lutar, eu vou para a luta. Porém eu sei que a minha confiança não estará em mim. Então os livros mais vendidos são livros de autoajuda e autoconfiança. E é o que eu vou te falar. Eles falam assim, né? Quer conquistar alguma coisa? Quer ser rico? Confie em você mesmo, é o primeiro passo. Tudo que for fazer, confie em você mesmo. Sabe o que a Bíblia diz? Um homem não pode receber nada se do céu não for dado. Tem pessoas que se desviaram de Deus por confiar em si mesmo, por acharem que poderiam andar com Deus com autoconfiança. Eu sei que eu sozinho sou meu próprio inimigo. Se eu for para a lua, lá vai estar só eu. Eu vou estar com meu próprio inimigo ainda, com o meu maior inimigo, que sou eu, o meu coração. Como confiar em mim, sendo que o meu coração é enganoso? Como confiar em mim, sendo que eu não sei o que acontecerá amanhã? Eu não sei o que virá amanhã. É por isso, meus amados, que a tua confiança só deve estar em um, chamado Deus, Jesus Cristo. Lá em Salmo 124, que é o Salmo de Davi, dos cânticos de Davi de degraus, né? Que eles cantavam para as peregrinações. Ele fala assim: se não fosse o Senhor, ora diga Israel, se não fosse o Senhor, os inimigos teriam nos engolidos vivos. Davi tinha um grande exército. O exército de Davi, porque a Bíblia diz, Mateus, os valentes de Davi, porque eram homens de guerra, eram homens hábeis. Porém a confiança de Davi não estava no seu exército. Por mais que eram homens de guerra, por mais que eram homens habilidosos, a confiança de Davi estava somente em Deus, não nos seus homens. Ele não diz assim, ora, se não fosse o meu exército, diga a Israel. Ele diz, ora, se não fosse o Senhor, diga a Israel, o inimigo teria nos engolidos vivos. Ele atribuiu toda a vitória sua, não ao seu exército, a Deus, porque a confiança de Davi estava em Deus. Muitos falam, conquistei porque eu lutei. Você lutou, mas o homem não pode receber nada se do céu não for dado. Então Davi era um homem que exercia a confiança não em si mesmo. E não é a primeira vez. Contra o gigante Golias, ele faz a mesma coisa. Você vem com mim com lança, com escudo, eu vou contra ti em nome do Senhor. Eu não confio no meu exército somente, nem nas minhas habilidades. A minha confiança está somente em Deus. Não precisa abrir não para ser rápido. Mas olha o que diz aqui, ó. Salmos 20. Apenas ouça. Salmos 20, versículo 7. Uns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós confiamos, ou faremos menção do nome do nosso Senhor.
nosso Deus. Aqui o salmista, ele vai dizer assim: uns confiam em carros. Sabe muito bem que antigamente, para as batalhas, usava muito o quê? Cavalos, né? Carros, como carroça, né? Hoje em dia falam, para enfrentar suas lutas. Mas Davi aqui, ele diz: não, uns confiam nesses carros, ou nos cavalos, porém nós confiamos em Deus, porque a vitória vem de Deus, não vem do cavalo, não vem de quem guerreia, vem de Deus. Se nós vencemos até aqui, é por causa de Deus, porque nós confiamos em Deus, nós depositamos a confiança em Deus. Se eu cheguei até aqui, eu reconheço que é a minha confiança em Deus, eu não confio em mim mesmo. Então, em outras palavras, uns confiam em imagens, uns confiam em justiça própria, uns confiam nas suas habilidades, porém nós confiamos em Deus. Nós confiamos em Deus, que fez os céus e a terra. Apenas ouça Salmos 3. Senhor, como se tem multiplicado os meus adversários. São muitos os que se levantam contra mim. Muitos dizem da minha alma: não há salvação para ele em Deus. Selá. 3. Mas tu, Senhor, és um escudo para mim, a minha glória e o que exalta a minha cabeça. Com minha voz clamei ao Senhor, Ele ouviu-me desde o seu santo monte. 5. Eu me deitei e dormi, acordei, porque o Senhor me sustentou. 6. Não terei medo de 10 milhares de pessoas que se puseram contra mim ao meu redor. Levanta-te, Senhor, salva-me, Deus meu, pois feriste a todos os meus inimigos nos queixos, quebraste os dentes aos ímpios. A salvação vem do Senhor, sobre o teu povo seja a tua bênção. Diga amém por isso. O salmista, quando escreve esses salmos, ele está sendo terrivelmente perseguido. Meu irmão, eu imagino se essas pessoas pudessem ouvir nós falando assim: eu sou perseguido, eles iam rir de nós, porque nós falamos, é muita perseguição. Não, nem sabemos ainda o que é perseguição. Sofremos, sim, sofremos, mas uma perseguição severa, nem sabemos o que é isso. Porém, aqui nesses salmos, Davi, ele vai mais uma vez expressar o quê? A sua confiança em Deus, e não no seu exército. Davi tinha homens que o protegiam com unhas e dentes, homens guerreiros. Mas Davi mais uma vez vai mostrar que mesmo que 10 milhares de inimigos o cerquem, ele ainda vai deitar, dormir e acordar em paz, porque o Senhor é o seu sustento, o Senhor é a sua confiança. Então Davi, mesmo diante das adversidades, ele vai ficar em paz. É o que falta para nós, né? Vem um problema, nós nos apavoramos, né? Não é? Nós somos assim. Vem um problema, nós já, meu Deus, e agora? O que acontece? Davi estava com a sua casa cercada, a sua mansão, palácio. Davi perseguido aqui na fuga. Ele diz assim, eu deitei, dormi e acordei, porque o Senhor me sustentou. Ainda que 10 milhares de pessoas venham contra mim, em outras palavras, eu confiarei em Ti. Absalão, seu filho, se levantou contra Davi. E Absalão corrompeu uma parte do povo de Israel,
para se levantar contra Davi e usurpar o teu trono, tomar o trono de Davi. Davi está arrebentado, mas a confiança dele está intacta. Você entende isso? Você vai olhar para mim às vezes, vou estar arrebentado, mas você não consegue olhar para dentro de mim. Para dentro você não olha. A minha confiança em Deus está intacta. Você entende isso? Eu posso sim estar aparentemente acabado, mas dentro de mim a minha fé está intacta. A minha confiança em Deus está intacta. O mundo prega a autoconfiança, confie em si mesmo. A Bíblia prega, confie somente em Cristo. Não quer dizer, tá? Que eu vou fazer uma coisa achando que não vai dar certo, não é isso. Então eu vou fazer uma... Não, eu vou fazer achando que vai dar certo, porque eu confio no meu Deus que vai dar certo. E mesmo que não dê, a confiança continua sendo a mesma, porque aquilo não era para ser feito, não era para mim. Mas de uma coisa eu sei, a minha confiança em Deus está viva, está intacta. E para terminar, quem quer ser triste aí? Levanta a mão. Você quer ser feliz, não é? Olha aqui o resultado da felicidade. Olha só. Apenas ouça, tá? Salmos 84, versículo 12. Senhor dos exércitos, feliz, bem-aventurado o homem que em ti põe a sua confiança. Vou repetir. Senhor dos exércitos, bem-aventurado, que é feliz, o homem que em ti põe a sua confiança. Quer ser feliz? Quer ser feliz, irmão? Coloque a sua confiança somente em Deus. Sabe por quê? Nunca Ele irá te frustrar. Nunca Ele irá te abandonar. Então coloque a sua confiança somente em Deus. Resumindo, eu olhei para dentro de mim, o Espírito Santo me levou para olhar dentro de mim. Não achei mais vícios, pornografia, não achei mais palavrões, porém eu achei algo que eu entendi que eu precisava ser liberto. A autoconfiança. A autoconfiança é confiar em mim mesmo, é confiar nas minhas obras. Porém, aqui vemos um homem chamado Davi, que em várias situações ele precisou demonstrar aonde estava a tua confiança. O mundo prega isso. É por isso que ser cristão é ser contramão do mundo, porque o mundo prega, confia em si mesmo, siga o teu coração. A Bíblia diz, não siga o teu coração, ele é enganoso, e não confie em si mesmo, confie somente em Deus. Feliz é o homem em quem põe a confiança em Deus. Aqui está o fruto do que fazer para ser feliz. Qual que é o fruto? A felicidade. Fazer o quê? Colocar a confiança em Deus. Quer ser feliz, amado? Confie em Deus, e tudo Ele fará. Amém?